Olá, paz e graça. Eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, que Deus lhe abençoe. E com muita alegria e muita honra estamos aqui novamente com um novo vídeo do seu canal de Teologia, Bíblia, Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos trazendo sempre os assuntos, os temas da Escola Bíblica e outros assuntos também de curiosidades bíblicas para a sua edificação, seu crescimento na fé e para que Deus seja glorificado. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque você se inscrevendo você vai receber sempre, de primeira mão, professor Daniel, as notificações dos nossos novos vídeos e também ative o sininho de notificações e deixe aquele like missionário para que cada vez que você curte nossos vídeos, os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube e mais irmãos são abençoados pela palavra de Deus. A lição de hoje é a lição de número 8 do segundo trimestre de 2021, lições da revista da Escola Bíblica Dominical produzidas pela CPAD. E o tema de hoje é o ministério de evangelista. Já falamos sobre o ministério apostólico, falamos sobre o ministério de profetas e hoje falaremos sobre o ministério de evangelista. O que a Bíblia fala a respeito desse ministério e quais as pessoas que Deus usa para exercer esse ministério, que é um ministério muito lindo, né, Anderson? Porque é um ministério que está diretamente relacionado à proclamação. E a Bíblia vai dizer, né, professor Daniel, que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus escolhe alguns para serem evangelistas. Ou seja, o Espírito Santo vai capacitar, como capacita alguns para serem mestres, como capacita alguns para serem pastores, como capacita outros, né, para serem administradores. A Bíblia diz que Deus vai escolher alguns com este ministério, com esta vocação de Deus, com esta capacitação do Espírito Santo de evangelista. E como já disse o professor Daniel, a própria palavra evangelista já diz tudo, é aquele que proclama o evangelho. E nós já falamos em alguns vídeos o que é o evangelho. O evangelho é a pessoa, é a obra de Jesus Cristo, é a mensagem da cruz. Então o evangelista é aquela pessoa que arde no seu coração. A vida dele é proclamar, anunciar ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Cristo da cruz, que está vivo e reina para sempre. Podemos dizer que todo cristão ele é um evangelista porque ele foi chamado por Cristo para anunciar a Cristo, para anunciar a boa nova do Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. Mas tem aquelas pessoas que têm o dom específico, né? O ministério nato, assim, que tu olha e tu percebe que aquela pessoa ela é um evangelista porque tem a chamada que todos nós temos, mas especificamente o dom, porque ele fala com tanta propriedade, fala com tanta graça, que nem tu falaste no início, o coração dele arde quando ele conversa com alguém e não consegue terminar aquela conversa sem falar de Jesus, sem falar do amor de Cristo. Então podemos dizer, Anderson, que de forma geral Deus chamou todos nós. Todos nós temos essa responsabilidade de falar de Jesus. De compartilhar do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Perfeito, mas tem aqueles que têm um dom específico. Aí podemos entrar, né, no ministério de evangelista. E existe alguma particularidade, existe algo específico nesta pessoa que recebe este dom, Anderson? Ou esse ministério, né? Aí nós vemos as coisas. A primeira, que ele é chamado por Deus, vocacionado por Deus e capacitado por Deus. E a segunda coisa é que a mensagem dele é só uma. A mensagem dele é uma, é Jesus Cristo. Toda vez que ele prega, que ele fala, ele pode começar em qualquer passagem bíblica, porque a Bíblia toda, ela aponta para o Senhor Jesus Cristo, ela traz tipos, ela traz profecias, anúncios da pessoa de Cristo. A mensagem dele, ela sempre vai ser concluída. Ela sempre vai ter um alvo. Esse alvo se chama Jesus, o Senhor, o Salvador. Então, essa é uma característica a mais, creio eu, a mais latente
a mais brilhante em alguém que foi chamado por Deus para ser evangelista é aquela pessoa que a mensagem que ele traz é a mensagem do Cristo crucificado. E é uma mensagem simples no sentido de ser claro, né? Compreensível tanto para uma criança quanto para um adulto, idoso, por isso ela é simples na pessoa. E no poder do Espírito Santo. Ou seja, é uma mensagem simples, que é compreensível, mas por outro lado ela é poderosa, porque a Bíblia vai dizer que ela é o poder de Deus para que nós sejamos salvos. Eu conheço pessoas que na sua abordagem, nossa, ele conseguia fazer no minuto o que nós levávamos às vezes 1 hora, semanas e meses, né? Ou seja, não que Deus não tivesse nos usado, mas é que tem pessoas que, né, com muita graça, no momento certo, na hora certa, com a mensagem certa, e Deus faz a sua obra. E é importante nós falarmos que a Bíblia ela é cheia de exemplos de homens que foram grandemente usados por Deus no ministério de evangelista, né? Filipe, ele era diácono e também foi usado no ministério de evangelista. E nós vemos que a Bíblia chama ele de evangelista. Sim, quando Paulo o evangelista, né? Chama ele de evangelista. Isso. E Paulo, que também era um apóstolo, mas também tinha esse ministério de evangelista e outros, né, professor Anderson, nós podemos trazer para enriquecer e dar bases sólidas, contundentes para esse ministério que era para a igreja primitiva, é para os dias de hoje e será até a volta de Jesus Cristo. Para mim, um evangelista, claro, Jesus vai chamá-lo de profeta, e o próprio Cristo vai dizer que nascido de mulher ninguém foi maior que ele, que foi João Batista. Mas nós vemos que a missão de profeta de João Batista era preparar o caminho para o Cristo, para o Salvador, para o Senhor Jesus. E aqui nós vemos um exemplo muito forte de alguém que tem essa chama no coração e faz isso independente das circunstâncias. Que é o João. João nos deixa exemplos de ministério, nos deixa exemplo de compromisso e nos deixa exemplo de lealdade para com esse chamado. Porque nós vamos ver que João Batista, inúmeras vezes ele foi interpelado pelos mestres, pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, e algumas vezes ele até foi interpelado perguntando se ele era o Cristo, se ele era o ungido. Ele sempre dizia, não, eu sou o precursor. E tem um texto que eu acho muito bonito, que nós usamos num dos nossos vídeos passados para falar sobre a igreja como noivo de Cristo, que é no Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 26, que vai dizer bem assim, ó: e foram ter com João Batista, e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao seu encontro. Respondeu João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Aqui João, ele está sendo interpelado, questionado pelos seus discípulos. Porque os discípulos de João acompanharam o ministério de João por algum tempo. E agora os discípulos de João estavam vendo que o Jesus, o Cristo, aquele quem João havia batizado no Rio Jordão, agora também estava batizando. E as multidões estavam seguindo a Jesus. E os discípulos de João Batista vêm até João e perguntam, mestre, João Batista, aquele a quem tu batizaste, desse testemunho, está batizando e as multidões estão seguindo. O que nós devemos fazer? Ficamos contigo ou seguimos a ele? Aí João Batista ele vai ser categórico e vai dizer bem assim, ó, eu mesmo vos dei testemunho que não sou eu, Cristo. Mas ele vai se comparar ao amigo do noivo, como quem diz, eu sou amigo do noivo. E eu muito me alegro em ouvi-lo. O amigo do noivo, lá no casamento judaico da época, era aquele que preparava a noiva para o seu noivo. Era aquele que ensinava a noiva como ela deveria agradar o seu noivo, conhecer as vontades do noivo. O amigo do noivo era aquele que faria com que a noiva se apaixonasse pelo noivo. Ele faria a noiva entender que o seu noivo ele era belo, ele era alguém que tinha qualidades para que a noiva amasse
e desejasse estar com o noivo. Então o que o João Batista está dizendo aqui nesta passagem, quando ele se refere, ele se coloca como amigo do noivo. Ele vai dizer, o meu ministério, eu vim aqui, estou na terra, para que vocês amem a Jesus Cristo. Para fazer com que vocês creiam que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tanto que nós vamos ver que a mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, para que as pessoas compreendessem que elas precisavam de um Salvador, de um Cristo, de um Redentor. Então, o ministério de João Batista ele está deixando bem claro, eu vim para mostrar para vocês que Ele, Jesus, é o Salvador, que vocês devem amar a Ele, seguir a Ele, buscar Ele. Ele vai dizer mais, o importante é que Ele cresça e eu diminua. Então aqui deixa bem claro que aquele que tem o chamado de evangelista, ele não está nem um pouco preocupado com o seu nome, com o seu status, ele está preocupado com uma coisa, pastor Daniel, que o nome de Jesus seja conhecido. Ele está preocupado que Jesus seja amado e desejado pelos seus ouvintes. Ele está preocupado em fazer com que a mensagem de Jesus Cristo seja conhecida para aqueles que ouvem e que Jesus seja o alvo, seja o amado e o desejado da sua plateia. Então aqui é uma característica muito grande, né, de João Batista dando esse exemplo. Que em todo momento ele nunca se preocupou em se autoproclamar, mas ele sempre apontava para Jesus Cristo, mostrando, ó, a minha missão é fazer com que vocês entendam que Jesus é o Salvador. Então nós podemos dizer que o ministério de evangelista quem dá é o próprio Jesus. Perfeito. E a mensagem que esse evangelista prega é o próprio Jesus. O evangelista, ele não fala de si próprio. O evangelista não busca glória para si. O coração do evangelista não arde pela sua biografia. O coração do evangelista arde pela biografia do próprio Cristo. Então esta é a marca de um evangelista, quando Deus chama e essa pessoa tem prazer de falar a respeito de Jesus. E aqui, pastor Daniel, nós vemos, pastor Daniel, como todas as características, uma característica do evangelista. João Batista ele vai dizer, né, eu me alegro, ou seja, a alegria do evangelista é fazer com que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Ponto. Ele não está nem um pouco interessado se o nome dele vai estar no cartaz, a foto dele, a sua biografia, não. A alegria, o prazer dele, o que arde no coração dele, é fazer com que o seu Senhor e Salvador seja conhecido pelos demais. E certo pregador já falou que o ato de evangelizar, falar de Cristo, né, é como ele usou a figura de um mendigo. Exato. Ensinando a outro mendigo onde encontrar pão. Então é isso, né? Nós estávamos perdidos, fomos encontrados por Cristo e agora queremos levar outras pessoas também a ter esse encontro com Cristo. Então esta é a função primordial do evangelista, falar de Cristo. Qual é a diferença do evangelista para o missionário? A diferença, né, Anderson, que o missionário ele vai para um local para plantar uma igreja, ele tem esse trabalho, ele tem esse chamado específico. Também é um evangelista, perfeito. Porém ele é mais específico. A função dele é fundar uma igreja. O evangelista até pode ser um plantador de igreja, por que não? Ele vai falar de Cristo e vai abrir-se uma oportunidade para ali abrir uma igreja. Então ele pode ser também um plantador de igreja. Mas a diferença desses dois ministérios é isso, né? Um é chamado para abrir uma igreja, propriamente dito. Também ele acaba sendo evangelista, porque a mensagem que ele prega é sobre Cristo, e a partir dali ele forma, né, ele funda uma igreja, e o evangelista não tem essa incumbência de fundar uma igreja, ainda que ele pode, mas a incumbência principal dele é anunciar Cristo, para que ali então se forme um trabalho, haja conversão e assim por diante. E hoje, Anderson, quando nós falamos desse ministério, nós podemos citar, né, um evangelista nato que morreu há pouco tempo atrás, né? Nós tivemos o prazer de conhecê-lo através de eventos que ele fez, de ouvi-lo, inclusive num grande trabalho a nível de Brasil,
que foi feito aqui, não me recordo agora qual foi o ano, mas mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Lá por 2006, 2007. Foi feita aquela evangelização, o Brasil inteiro sendo evangelizado através das igrejas que se envolveram nesse trabalho de evangelização que foi transmitido em rede nacional. Foi algo muito lindo de se ver, né? E um homem chamado Billy Graham, né, pastor Billy Graham, numa simplicidade tremenda ao expor as profundezas das Sagradas Escrituras que é Cristo, mas de forma que até uma criança compreendia. Então Billy Graham é um exemplo, né, de um ministério de evangelista que ainda hoje Deus tem levantado homens e mulheres para pregar, falar de Cristo com tanta graça, autoridade, através do poder do Espírito Santo. E o professor Daniel colocou o grande evangelista Billy Graham, que o Billy Graham ele pregou praticamente quase em todas as regiões do mundo. E a mensagem dele era uma só, Jesus. O Billy Graham, nossa, de repente quem ouve, já ouviu falar sobre o nome Billy Graham, pensa, né? Que nossa, que extraordinário, mas quando você vai ver a mensagem do Billy Graham, ele não traz nada de rebuscado, de filosofias humanas, não. Ele prega Jesus Cristo. A mensagem dele é Jesus Cristo. E ele viajou quase o mundo inteiro levando essa mensagem, mostrando que ele era evangelista. A preocupação dele era levar Jesus Cristo, a mensagem de Cristo, Cristo crucificado, por onde ele passava. E uma coisa interessante, professor Daniel, que quando o professor Daniel comentou do missionário, aquele que fica para plantar uma igreja, aquele que anda por inúmeras regiões levando o evangelho, que seria o evangelista, nós vemos o apóstolo Paulo, como o professor Daniel já comentou, porque Paulo, sim, como apóstolo, ele fundou algumas igrejas, mas Paulo não ficava como onde está aquele, o termo, né? Paulo não esquentava o banco muito tempo numa cidade. Paulo, ele fundava, mas ele já ia para outro local como evangelista. E nós vamos ver que o interessante, o exemplo de um evangelista, como foi o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 26, quando Paulo estava preso, professor Daniel. Paulo havia sido preso, Paulo estava diante das autoridades romanas, Festo e o rei Agripa, diante, né, das maiores autoridades da época. Paulo estava preso e foi dada a Paulo a oportunidade de se defender, de fazer a sua defesa porque estava preso. E Paulo, ao invés de se defender, Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai falar de Jesus Cristo. E Paulo, lá no capítulo 26 de Atos, no versículo 19, olha o que vai dizer. Paulo dizendo, né, para o rei, pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aqui Paulo está narrando quando o próprio Jesus aparece a ele na estrada para Damasco. E Paulo vai dizer, mas anunciei, né? Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo, primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por todas as regiões da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, qual era a mensagem que Paulo pregava? Que Cristo devia padecer, ou seja, a mensagem da cruz. Paulo disse, em Jerusalém, na Judéia, nos gentios, diante de pequenos, de grandes, eu só fiz uma coisa, eu anunciei a mensagem da cruz, Cristo. E daí nós vamos ver que lá no versículo 27, Paulo vai perguntar para o rei Agripa, acreditas ao rei Agripa nos profetas, bem que sei que acreditas? E olha o que o rei disse para ele no versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão? E Paulo respondeu, assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Então Paulo, livre ou preso, Paulo ele não conseguia, professor Daniel, ficar sem fazer uma coisa, que era anunciar o Cristo crucificado. E outra característica que eu vejo aqui que é nítida do evangelista, ele não se vergonha do evangelho. Porque hoje tem muitos aí, professor Daniel, que se dizem pregadores,
se dizem conferencistas, se dizem até pastores, mas a mensagem deles, eles têm uma preocupação de trazer novas revelações, mensagens rebuscadas, trazem tanta, me perdoe, mas trazem tanta balela, coisa para tentar encher os ouvidos do povo, porque eles têm vergonha do Evangelho. Eles acham que a mensagem de Jesus crucificado é uma mensagem ultrapassada, que não dá ibope, não traz visualizações, não traz likes. Eles estão preocupados simplesmente em se promover. Mas Paulo ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para que nós sejamos salvos. Então o evangelista, ele não tem vergonha. Alguém vai dizer, mas tu prega sempre a mesma mensagem. Eu não me envergonho do Evangelho, porque esta mensagem de Deus é o poder de Deus para que nós sejamos salvos. Então a alegria, como Paulo estava preso, era o seu momento de defesa, mas a maior alegria de Paulo era falar para aquelas autoridades, para que eles pudessem conhecer o Salvador de Paulo, que é Jesus Cristo. E também uma coisa que o evangelista tem muito forte na sua vida é que ele está disposto a morrer por Cristo. Com certeza. Está disposto a morrer por Cristo. Nada o intimida, nada cala a sua boca, né? Porque ele sabe a razão da sua vida é Cristo, que é aquilo que Paulo vai dizer, né? Que a vontade dele era estar com Cristo, mas o que fazia ele permanecer ainda neste mundo era falar desse Cristo. Ele sabia que ele tinha uma autoridade, que era levar a mensagem de Jesus Cristo. E temos que aproveitar essa oportunidade, já que estamos falando do ministério do evangelista, para falar que infelizmente esse ministério hoje, Anderson, ele é visto de forma totalmente distorcida, errônea, equivocada por parte de muitas igrejas até de renome aqui no Brasil e mundo afora, né? Perdeu-se a visão bíblica eclesiástica dos ministérios, dos dons, né, pastor? Eles usam o ministério como trampolim. Quem é que disse? Onde é que está na Bíblia que eu tenho que passar pelo diaconato, pelo presbitério, pelo evangelista, para ser pastor? Onde é que está na Bíblia esta forma de ordenação? Quando nós vemos a Bíblia e olhamos Paulo ali orientando a forma como os ministros devem ser chamados, primeiro, é por chamada. Ou seja, e Paulo vai dizer, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para doutores e mestres. E também quando Paulo vai organizar a questão dos ministérios, diaconato, presbitério, ele vai falar de qualificações, mas acima de tudo, de vocações. Há ministério, há chamadas. E aí, Anderson, essa forma distorcida de organizar esses ministérios acaba trazendo, primeiro, desprezo. Por quê? Porque tem gente que acha, por causa da forma como alguns ministérios conduzem, tem gente que acha que ser pastor é ser maior do que evangelista. Que ser evangelista é ser maior do que um presbítero, um que está abaixo de um pastor. E que ser um diácono é estar lá no último degrau da escada. Meus irmãos, não há base bíblica para isto. Por quê? Porque todos os ministérios que Deus concedeu aos homens, eles estão no mesmo nível. O diaconato quanto o pastorado, se é que dá para nós dimensionar, não tem. Todos esses ministérios são grandiosos diante de Deus. O diácono tem o mesmo valor do que o pastor. Tem o mesmo valor do que o presbítero. Porque tem funções diferentes. E assim, isso infelizmente, e às vezes isso é um grito para que as lideranças voltem para a Bíblia. Abram seus olhos e saiam desse engessamento que foi criado pelo homem, uma visão errada. Porque eles colocam os ministérios como hierarquias, categorias. Não, primeiro eu sou diácono, aí depois eu vou subir o grau. Vou para presbítero, depois eu vou subir na hierarquia, Isso não existe. Quem disse? O que isso acarreta com o seu Daniel? Um dos problemas, um dos grandes, além do menosprezo, nós vemos muito evangelista que tem o título, mas não é evangelista. Muitos presbíteros que têm o título,
Mas não é um presbítero, porque o presbítero é aquele que ensina, é aquele que tem conhecimento. Eu vejo quantos que tem o título de presbítero e não conhecem nem a Bíblia. Quantos evangelistas que nem pregam. E Porque nunca tiveram notícia de que ganharam uma alma para Cristo. Não, exato. E assim, não. Ah, não, mas é que o irmão tá tanto anos na igreja, agora ele vai. Isso é errado. Virou merecimento. Líderes, pastores, professor, tira isso da mente da sua comunidade cristã, porque não é hierarquia. Não existe. Pastor não é chefe da igreja. Evangelista não é chefe do presbítero. O presbítero não manda no diácono. Não existe isso. Biblicamente, todos são chamados. O que é a vocação? Um chamado de Deus. São atividades, funções, ministérios diferentes. Então, irmãos, não tem nenhuma base bíblica para dizer que para alguém chegar a evangelista, primeiro tem que ser diácono e presbítero. Não tem nenhuma base bíblica para dizer que para mim chegar a pastor, primeiro eu tenho que ser diácono, presbítero. Não existe isso. É errôneo. Biblicamente, Deus chamou alguns para serem pastores. Deus chamou alguns para ser evangelista. E este que Deus chamou, o Espírito Santo vai capacitar, ele não precisa necessariamente passar pelo diaconato, pelo presbitério. Cabe à liderança da igreja, a hora que for ordenar alguém ao ministério, primeiro, observar. Porque os dons, eles são manifestos à medida que a pessoa vai vendo Deus, a pessoa vai trabalhando. E aí a liderança tem que saber discernir quem tem a vocação para ser um presbítero, quem tem a vocação para ser um evangelista e ordenar de forma certa. Mas aí fica fazendo experiência, né? Não, vamos começar com o diaconato. Agora sim, não deu certo, mas já tem 30 anos, vamos separar o presbitério. Ah, não deu, mas já tem 50 anos. Ou seja, é uma forma equivocada. Não é hierarquia, não é por tempo de igreja. Não, e assim, ó, o que a Bíblia orienta? Quando a Bíblia diz lá que separaram Paulo e Barnabé, o que vai dizer? Que a igreja estava em oração. Os líderes oravam. Aprovou. E os líderes, eles eram guiados pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo. O que é isso? Irmãos, é nítido. A igreja, o Espírito Santo testifica para a igreja. A igreja sabe, ali no meio, quem são aqueles que têm um dom. E às vezes nós vemos irmãos comentar, nossa, aquele irmão tem um dom, mas ele... Por quê? Porque os líderes estão com seus olhos ofuscados por uma hierarquia, por um que método... biblicamente falando não existe. Não existe. Então, ou seja, como a igreja de Antioquia separou, estava em oração, o Espírito Santo nós vemos em Paulo um chamado. E não tem por que ele ser diácono primeiro, senão ele foi chamado para ser um missionário, para ser um apóstolo, ele vai ser enviado, ponto final. Então, irmãos, e outra coisa, o que falta? Nós voltarmos às Escrituras, voltarmos a separar obreiros não por conveniência, separar obreiros por vocação divina. Porque parece que muitas denominações estão estagnadas e estão perdendo terreno. Por quê? Justamente porque tem pessoas que não são chamadas por Deus em funções que não foram dadas por Deus. Imagina um exército. Você colocar para ser o atirador de elite alguém que não sabe atirar. Você vai perder a guerra. Então, que nós possamos ter hombridade, seriedade, temor e voltar às Escrituras e fazer da maneira bíblica. E que pessoas tenham um ministério por vocação de Deus e não por conveniência e não por hierarquia. Agora o irmão tem 40 anos de igreja, ele vai ser... Não, irmãos, se ele não tem um chamado de evangelista, ele não tem que ser evangelista. E se aquele irmão tem um chamado, quem diz que ele precisa passar pelo diaconato primeiro? Mas está aqui, biblicamente, e que Deus tenha misericórdia e direcione, os líderes das grandes denominações da Amsterdã. Então, meu irmão, finalizando o nosso vídeo de hoje, se você tem um ministério nato de evangelista, mas a igreja não te reconhece como evangelista, fique tranquilo, porque aquele que te deu esse ministério não erra. Aleluia. Você pode não ser visto pelos homens, mas Deus está te honrando porque você está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Porque infelizmente essa é a realidade, Nós temos visto tantas pessoas com ministério de evangelista, mas não são ordenados porque não se enquadram dentro do perfil estabelecido pelos ministérios para ocupar aquele cargo. Mas não te preocupe, Deus é contigo,
Deus, ele é justo e Deus vai te honrar muito. Então, que Deus abençoe tua vida a partir deste vídeo e seja um evangelista cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, que fale de Cristo com muita graça, com muita autoridade, glorificando o nome de Cristo. Que Deus abençoe você. Compartilhe este vídeo, compartilhe com seus irmãos, seus colegas de ministério, alunos e professores da escola bíblica e também para que outras pessoas, independente se são alunos da escola bíblica ou não, sejam abençoados pela palavra de Deus e tenham uma compreensão bíblica do que é alguém que é chamado, vocacionado, separado e capacitado por Deus para ser um evangelista. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.